Hoje são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. Por que então a mentira? O Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, votou pela vacância de João Goulart. Quem assumiu o governo nesse dia? Não foi nenhum militar. Foi um deputado federal, presidente da Câmara, de nome Ranieri Mazzilli. Por que omitir isso? O que aconteceu no dia 11 de abril de 64? Tivemos eleições indiretas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. O Congresso, com quase 100% dos presentes, elegeu o Marechal Castelo Branco como presidente da República. No dia 7 de outubro de 1984, houve um editorial na capa do jornal Globo, assinado pelo jornalista Roberto Marinho, Julgamento da Revolução. E ele expôs ali toda a verdade. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 16 de maio de 2024, são 17 horas e você acaba de ver o Bolsonaro destilar mentiras durante a desastrosa presidência dele, e ao longo dos 4 anos de seu trágico governo, todo dia 31 de março havia bofetadas na cara do povo brasileiro, bofetada na cara das instituições, bofetada na cara de cada parlamentar do Congresso Nacional que viu o Congresso ser fechado pela ditadura. Os deputados que elegeram o Castelo Branco foram todos coagidos. Quem não aceitou foi caçado. Quem não aceitou foi preso, torturado. Mas agora essa história vai começar a mudar, porque exaltar a ditadura militar vai dar cadeia. Em 2021, a deputada federal Natália Bonavides denunciou o governo Bolsonaro na Corte e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por celebrar o golpe. Mas antes ela tinha entrado com uma ação no Supremo Tribunal Federal para pôr fim a essa barbaridade, a essa indignidade que Jair Bolsonaro tantas vezes praticou, calando, impedindo o contraditório num evento como esse, em que a verdade pudesse ser reposta. Bom, o fato é que as coisas vão mudar. O STF está a 4 votos de proibir o uso de recursos públicos em comemorações do golpe de 1964 e, além de tudo isso, de proibir que agentes públicos façam o que Bolsonaro fez agora. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. O Supremo Tribunal Federal tem um placar de 4 votos a 1 para aprovar uma tese que proíbe a utilização de recursos públicos para promover comemorações relacionadas ao golpe militar de 1964. O julgamento, contudo, foi interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Os ministros estão analisando a ação apresentada pela deputada federal Natália Bonavides contra a ordem do dia editada pelo Ministério da Defesa em 2020, no aniversário do golpe, chamando o episódio de Marco para a Democracia. O caso foi apresentado inicialmente na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, com uma decisão favorável na primeira instância, determinando a remoção da mensagem e a proibição de publicação de anúncios semelhantes. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no entanto, reviu a decisão e a deputada recorreu ao STF. O relator, ministro Nunes Marques, que votou no ano passado para rejeitar o recurso, sem entrar no mérito da questão, afinal ele foi indicado pelo mentiroso que abriu esta edição, o Nunes Marques, o
considerou que o caso não deveria ter repercussão geral por ser um tema específico de efeito restrito ao caso concreto. Gilmar Mendes pediu vista e interrompeu a análise. Na retomada do julgamento na sexta-feira, o ministro abriu divergência com Nunes Marques e votou pela repercussão geral do caso, afirmando que a discussão sobre as comemorações do golpe de 64 tem inequívoca relevância social, jurídica e política. No mérito do caso, Gilmar afirmou que práticas como a ordem do dia questionada fazem parte de um contexto maior de sucessivas e espúrias contestações inconstitucionais da ordem democrática, que incluiria os atos golpistas do 8 de janeiro. Para o ministro, a mensagem do Ministério da Defesa inequivocamente atentou contra a Constituição por ter levado à população sentimentos de subversão inconstitucional da ordem democrática, insuflando comportamentos insurrecionistas e sediosos. Gilmar considera que não é possível alegar que a manifestação estava protegida pela liberdade de expressão, nem que apresentou uma versão diferente sobre um fato histórico. A comunicação impugnada abandonou qualquer intuito informativo ou educativo, ao invés, veiculou conteúdo inequivocamente inverídico na medida em que o próprio Estado brasileiro já promoveu em mais de uma oportunidade o reconhecimento de responsabilidade por diversas violações de direitos humanos. A tese proposta por Gilmar determina que a utilização por qualquer ente estatal de recursos públicos para promover comemorações alusivas ao golpe de 64 atenta contra a Constituição e consiste em ato lesivo ao patrimônio imaterial da União. O Cristiano Zanin, que antes havia acompanhado Nunes Marques, mudou seu voto para acompanhar Gilmar. Flávio Dino e Alexandre Moraes seguiram a divergência. Na quarta-feira, Toffoli pediu vista e interrompeu o julgamento, que está em andamento no plenário virtual. Ele tem um prazo de 90 dias para devolver o caso, mas o clima no Supremo Tribunal Federal é inequivocamente de aprovação do pedido de Gilmar, da proibição de que agentes públicos comemorem o golpe de 64 e, como se sabe, presidentes também vão ser proibidos por lei, por decisão do Supremo Tribunal Federal, de não poder comemorar o golpe de 64, e se essa decisão for violada, o infrator vai agir contra a Constituição Federal, vai agir contra a lei e vai ser condenado criminalmente. Então, comemorar o golpe de 1964 vai dar cadeia se for um agente público que fizer a comemoração. Os cidadãos que comemorarem, por enquanto, ainda podem fazer isso. Apesar de que a liberdade de expressão da cidadania comporta uma opinião sobre aquele período, uma opinião como essa, que pode insuflar atos como o do 8 de janeiro, deveria ser proibido para qualquer um. Se é proibido exaltar o nazismo no Brasil, por que não outra ditadura sangrenta como a ditadura militar de 1964 não pode ser proibida? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.